Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria estar com os amados, atendendo um convite com muita responsabilidade, trabalhar nossas doutrinas aos pouquinhos, né? Porque não dá para abordar assim tudo de uma vez só. Tem muita coisa envolvida aí na nossa doutrina, no surgimento dos batistas, para chegar nesse formato bem bonitinho que a gente tem hoje na nossa declaração doutrinária, os princípios também que ela aborda antes de chegar na declaração doutrinária e a história, pelo menos ali em resumo, sobre o trabalho batista quando ele surgiu há pouco mais de 400 anos. Mas antes disso, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 15. 1 Pedro, vou marcar aqui o tempozinho, porque ótimo. Dá tempo para a gente explanar alguns pontos das nossas crenças. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quantos aqui nasceram no ambiente batista? Quando eu falo nascimento de fé. Pastor, me converti no ambiente batista, sou batista e já conheço aí as doutrinas, etc. Levanta a mão aí, só para eu ter uma noção. E quem veio de outra igreja, outra denominação, levante sua mão. Amém, amém, muito bem, né? Ótimo. É bom ter essa noção aqui para a gente entrar. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler de Pedro, que fala da apologética cristã. Então Pedro, ele cita aí a palavra apologia, né? Que é traduzido por defender, responder. Então, quando ele diz responder a razão da nossa esperança, essa palavra logo, né? Logia vem de logos, que é traduzido lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, né? No Evangelho de João. A palavra logos pode ser traduzida por palavra verbo, mas também como razão ou autenticidade. Então, responder com razão, com fundamento lógico, né? A razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Então, logos aí não entra no sentido, não de discurso, nem de palavra, mas de razão, fundamento da nossa fé, da nossa esperança. E hoje nós vamos principiar esse diálogo, né, com os amados. Tem a telinha aqui para ficar melhor até para ver. Dialogar com os amados sobre os batistas. Há muita corrente aí ideológica falando sobre o movimento batista, tanto no seu nascedouro, que a gente vai entrar aqui pelo menos nas três principais, né? Uma é verdadeira, o restante é conto, é fábula. Então há muita coisa. E recentemente em Altinho, um historiador, né, ele fez a história de Altinho recentemente e englobou as igrejas evangélicas que nos livros de histórias passados não estavam lá. E ele esteve lá na igreja para saber a história dos batistas. E ele veio com uma corrente que ele tinha examinado e veio perguntar se aquilo estava certo. Eu disse, isso aí é conto, né? É conto. Na internet tem muito conto. Documentadamente, bem fundamentado, a gente vai dar uma olhada no que realmente foram os batistas lá no seu início, até chegar em alguns pontos que hoje vou abordar da nossa, pelo menos os princípios, vou nem entrar na doutrina, os princípios que os batistas defenderam, para depois a gente mergulhar no campo doutrinário. Somos chamados de batistas gerais. Por que gerais? É uma pergunta que a gente vai responder. Como surgiram e o que eles defendiam, né? Então, vamos começar a trabalhar. Explicações sobre o surgimento dos batistas. Há uma corrente chamada JJJ, que diz que os batistas surgiram na pessoa de João Batista, Jordão, Jerusalém. Se nós tivermos esse tempo todo de história, era muito bom, né? 2000 anos, 2025 anos, seria muito bom. Lá com o Joãozinho, pregando no deserto. Não há fundamento histórico para que os batistas tenham tanto tempo de existência. 2 milênios, não há razão para, não precisa nem a gente mergulhar nesse detalhe, né? Outra corrente, essa é a mais fraca. Outra corrente é a corrente do movimento anabatista, não a reforma anabatista, que depois a gente trabalha ela, mas o anabatismo do 3º século, que houve um conflito entre os católicos com o movimento montanista,
Montano foi um herege que a igreja rejeitou, ele rejeitava a Trindade. Montano gerou a igreja montanista, e houve um movimento de um cara chamado Novaciano. Então, os novacianos também foram rejeitados pelo catolicismo, pela igreja que estava ali nascendo, 3º para 4º século, né? Então, o que acontece? Quando eles foram rejeitados, o movimento, alguns do movimento quiseram voltar para a igreja novamente. Então, tem que rebatizar. Anabatista significa rebatizar. Batista, batizar. Então, tem que batizar essa turma. Então, ficou conhecido esse movimento de retornar, e alguns querem rebatizá-lo como movimento anabatista. Porém, esse não é o anabatista da reforma radical que vai surgir milênio depois. Esse movimento aí foi somente confusão ali no meio da igreja, entre os novacianos, montanistas, e a igreja católica que estava lançando suas bases. Então, queria um grupo rebatizar, e aí a turma acha que os batistas nasceram nesse grupo aí de rebatizar para poder ser aceito na igreja por causa do nome Batista. Não há nenhum fundamento na história que nós temos uma raiz nesse movimento aí da briga dos montanistas, dos novacianos, com a igreja católica que estava no seu nascedouro, ali no 3º para o 4º século. Então, é uma teoria que não há base histórica para isso. Houve a confusão? Houve o conflito? Houve. Tentaram rebatizar? Sim. Mas não há fundamento que nós tenhamos uma ligação com esse movimento. A gente tem uma ligação direta com o movimento no século XVII, né? Conflito na igreja anglicana. A igreja anglicana é aquela que surgiu, na verdade, com William Tyndale, um movimento que andou por dentro da Inglaterra. Tyndale já estava evangelizando, já tinha uma igreja formada, só que não era oficial. Quando Henrique VIII se levanta, ele vai oficializar a igreja, rompendo com Roma, por causa dos recasamentos. O Papa rejeitou os casamentos sucessivos, e o que acontece? Ele racha com Roma, ele divide, e surge oficialmente a igreja anglicana. Porém, Tyndale já pregava e tinha sido morto justamente pela mão do rei. Já tinha uma igreja implantada dentro da Inglaterra antes da igreja ser oficializada. Resultado, essa igreja ficou com um perfil muito católico ainda, muita herança. E a gente, de vez em quando, vê alguns filmes, a gente olha assim, isso é uma igreja evangélica ou uma igreja católica? Porque da vestimenta e algumas formas de liturgia, eles conservam. Só que, nesse período aí, 2 grupos se levantam dentro da igreja anglicana. Os que aceitavam a igreja ligada ao governo, né, os governamentais, puritanos governamentais, e os puritanos separatistas. Nós estamos nesse miolo aí, né, nos separatistas. Esses separatistas diziam que a igreja tem que ser purificada, né, nós nascemos no puritanismo purificador, então tinha que purificar a igreja anglicana, mas tinha que libertar ela do Estado. Separação entre religião e Estado, igreja e política tinha que andar separado. Por causa dessa afirmação de separar a igreja do Estado, eles são perseguidos e fogem para Holanda, especificamente em Amsterdã. Passa de 1606 até 1609 para implantar o trabalho. Então, em 1609 surge a primeira igreja batista, com o nome de Batistas, lá no iniciozinho, né? Batistas Gerais. Então, nós não nascemos nem no JJ, nem nascemos no meio anabatista do século III, século IV, nem nascemos em qualquer outra teoria, porque somente em documento tem essa aí, que a gente veio dessa rachadura, perseguidos, fugindo da antiga igreja anglicana e mergulhado na Holanda. Então começaram o movimento em 1609. Agora presta atenção nisso aqui. Todas as denominações têm um fundador, Batista não tem. Foi o grupo que saiu e abriu o trabalho. Pegou agora, se você assim, mas Thomas Helve, que é o cara da foto lá no início do slide, ele foi o fundador? Não, né? O Thomas, né, que estava com ele, foi fundador? Também não. Era um teólogo, um advogado, mas eles não fundaram o trabalho. O grupo batista não tem assim, somos batistas porque fulano abriu a igreja batista. Adventista tem fundador. Assembleano tem fundadores. Mas nós não temos um fundador. Foi o grupo que saiu e foi o grupo que abriu o trabalho. Uma pequena congregação na Holanda. Esse grupo, quando foi para a Holanda, eles já haviam influenciados com pensamentos de outros movimentos que estavam acontecendo naquele período da Reforma Protestante, porque na Reforma nós encontramos
Daqui a pouco a gente chega no texto bíblico. Na Reforma Protestante, nós temos não somente a reforma de Lutero, ou a de Calvino. Houve pelo menos 6 reformas protestantes, e uma delas nos influenciou de cheio. Aí sim, o anabatista começa a surgir agora. O movimento anabatista do século 16, 17, ele influenciou nossas crenças diretamente. Se você pegar certos anabatistas, você vai dizer assim, é uma igreja batista. Porque o que nós fazemos hoje eles já praticavam igreja separada do Estado, batismo por imersão, livre-arbítrio, salvação oferecida a todos, então tudo. Algumas coisinhas que nós discordamos, eles tinham a mais, mas essas bases que o batista tem, o movimento anabatista do século XVI, ele já praticava. E houve um cidadão, né? Só voltar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu vou colocar essa figura, para a gente refletir nesse crânio aí que apareceu, né? O Megamente. Houve um cidadão chamado, o Megamente tirou a minha mente agora, houve um cidadão chamado de Balthasar Hubmaier. Balthasar, ele viveu ali na Bavária, e ele foi um anabatista que se destacou. Ele chegou a batizar 12 mil pessoas em 2 anos. O cara gostava de evangelizar e gostava de batizar. Em 2 anos ele batizou 12 mil. Era bem aplicado. Ele, pelo menos dizia o professor Zaqueu Moreira, do nosso seminário, dizia, o que aquele cara falava, eu concordava ele em tudo. Assinava assim, a nota 10. Porque o pensamento dele praticamente é o pensamento que nós temos. Nós não saímos do anabatismo, mas os anabatistas nos influenciaram nas ideias, pela faculdade, nas universidades, dando aula, etc. Havia muito professor anabatista, ele era um, né? Então, antes da gente mergulhar nele, tem uma perguntinha para a gente refletir, que é o famoso Megamente. Os batistas nasceram rompendo entre igreja e Estado. Religião é uma coisa, política é outra coisa. Aí vem a perguntinha para a gente refletir. Igreja misturada com política, dá certo? Podemos até ter um candidato, mas ele tem que fazer a campanha dele lá fora. Podemos ter candidatos, mas ele tem que fazer a campanha dele lá fora. Igreja, política é política. Foi por causa desse foco que nasceu um livro no nosso meio chamado Rastro de Sangue, só falando das mortes dos batistas, porque eles diziam, igreja é igreja, política é política, Estado é Estado, religião é religião. Então, essa separação, né, pregada pelos anabatistas foi enfatizada pelo movimento batista lá na Holanda, lá dentro da Inglaterra, no meio dos americanos, igreja, Estado, política, política. Então, não dá para a gente misturar as coisas, manter as nossas raízes. Pastor, eu sou um cidadão da terra, eu posso votar? Sim, somos cidadãos da terra, podemos votar. Agora só não pode misturar a religião e a política. Não dá certo. Erasmo de Roterdã, que foi um católico teólogo, quase que ele acompanhou Lutero nas mesmas ideias. Ele influenciou muito Lutero a escrever o Novo Testamento grego. Então, ele era especialista em grego. Ele dizia assim, quando ele percebeu que a religião estava ligada com o Estado, ele dizia, isso não dá certo. O cara católico, dizia, isso não dá certo. Então, nunca deu certo, não dá certo. E toda vez que mistura, a gente vê aí no Brasil que não deu certo. Igreja, Estado é Estado. Mas vamos lá. Reforma radical do século XVI. Então, essa é uma figura do Balthasar. Ele defendia a igreja independente, ele defendia, ou seja, cada igreja local é independente, do jeitinho que a gente faz. Cada igreja como fosse uma prefeitura e cada pastor um prefeito local. Ou seja, prefeitura não invade outra prefeitura. Então, Caruaru, igreja independente da igreja de Agrechina, da igreja do Recife, da igreja da Capunga, cada igreja independente. Ele já dizia isso. Salvação, graça, fé, livre-arbítrio, todo ser humano tem. E outros pontos. Esse movimento anabatista aí tem que diferenciar de outros, porque o movimento anabatista parecia um movimento pentecostal de hoje. Havia vários tipos de anabatistas. Místico, a gente não pendeu por essa linha. Havia outros que eram ligados com a política, mas havia um que ficou conhecido como anabatista bíblico, que é justamente onde esse homem aí fez parte desse movimento. Eles defendiam algo mais sólido, com mais fundamento, com mais lógica, com mais defesa da fé, numa evangelização e numa doutrina bem mais aclarada. Então,
esse movimento é que vai influenciar o pensamento desse grupo de batistas. Havia outros que deram origem aos amistes, né? A igreja menonita também era uma igreja anabatista. Os primeiros batistas tiveram contato com os menonitas e disseram: nós não somos igual a vocês, porque os menonitas defendiam assim: a igreja ela é neotestamentária. O batista não, é toda a Bíblia, toda a Escritura. Então eles disseram: nós não somos igual a vocês. Então esses batistas receberam influência. Agora, no batismo houve uma problemática no início. No batismo, nós ainda batizamos por um certo tempo, era contra o batismo infantil, mas batizamos por um certo tempo por afusão, banho de caneca, não dava um mergulho. Passou umas décadas aí para os batistas deixarem o banho de caneca e pegar carona na imersão. Não foi logo de imediato, embora o Baltazar defendesse por imersão, mas os batistas no início ainda estavam no banho de caneca, cara adulto dando banho de caneca, a fusão, e depois eles abandonam por influência de outros batistas que vai surgir posteriormente. Deixa eu só diferenciar uma coisa aqui. Gerais, porque gerais, daqui a pouco a gente vai ver, mas houve um outro grupo que saiu e também ficou classificado como batista. Vieram da Inglaterra, fugiram em 1635 e implantaram um trabalho dentro da Holanda. Ficaram conhecidos como batistas particulares. Nós chamamos de hoje de Igreja Batista Reformada. Não confunda essa história, viu? Porque Charles Spurgeon, quando foi escrever sobre os batistas, ele misturou as coisas e acabou tendo uma ideia de que os batistas sempre foram particulares, reformados. Errou. Esse movimento surge posterior na Holanda, não nasceu com esse grupo, e vem com a predestinação que a igreja anglicana também defendia, coisa que esses primeiros batistas vão dizer: ó, não é assim. Eles abandonaram o modelo calvinista da predestinação, mas o grupo de 1635 continuou. Foi um grupo forte, foi um grupo que fez muita confissão de fé, mas esse grupo ele nasce posterior. Então não confundir a história, especialmente quando vi um pregador de igreja batista reformada, porque geralmente eles misturam as coisas por causa da ideia de Spurgeon. Ele misturou, ele faltou uma pesquisa mais acurada. Nós nascemos em 1609, em não 1635. Mas vamos caminhar. Daqui a pouco a gente entra no texto bíblico. Por que batistas gerais? Irmãos, eles são chamados de gerais para distinguir desses particulares que surgem posteriormente, para distinguir da igreja anglicana que eles faziam parte, porque eles defendiam que a expiação, a morte de Cristo, foi por todos os homens e não apenas para alguns. Então Cristo morreu até por aquele que não quer aceitá-lo de jeito nenhum. Então a morte de Cristo expiatória foi geral. E aí agora a gente vai começar a trabalhar com base na crença deles, que está dentro da nossa declaração doutrinária, está dentro dos nossos princípios. Abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo de número 2, lá pertinho de Apocalipse. 1 João capítulo 2, versículo de número 2, para a gente começar a trabalhar nossos princípios doutrinários, depois mergulhar na carta doutrinária. Amém, meus irmãos? Quem achou, leia para mim, por favor, 1 João, capítulo 2, versículo de número 2. Opa! Do mundo inteiro. Em outras versões assim, de todo mundo, né? Há duas palavrinhas gregas no Novo Testamento traduzido por todo, né? Paz, que gera passim, pantós, mas existe outra que está aí nesse textozinho, que é holos. Holos é a ideia de mundo completo, pessoa, o total, inteiramente. Ninguém ficou de fora. Inclusive o Calvino, quando interpretou esse texto, ele colocou justamente nessa visão que alguns chamam, que dizem que ele se contradizeu ou se arrependeu da doutrina que ele tinha lançado na terra. Jesus morreu por todos, sem distinção. Palavras, ideias que o Calvino também defendia. Então alguns teólogos acreditam que ele se arrependeu no final. Mas, deixando o Calvino de lado, esses batistas, que nós também cremos, como eles criam, eles defendiam que Jesus levou sobre si o pecado de todos, sem distinção.
Não tinha esse grupo quero, esse grupo não quero. A morte foi com a finalidade geral, sem distinção, se é rico, pobre, etnia, não importa, Jesus morreu por todos, expiação geral. Outro texto que está aí, 2 Coríntios, outro pode ler, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Amém. Ele morreu por todos. Não tem distinção, tá? Não tem distinção. E a palavra aí já não é olos, é pantós ou passim, a raiz, que é a ideia de todo no seu absoluto, ou seja, no geral, morreu absolutamente por todos e por todos em absoluto, ou seja, quem é pecador? Jesus levou a culpa, levou o pecado na cruz, levou sobre si. Porém, há textos que parecem dizer o contrário disso. Abre aí em Isaías, capítulo 53, versículo de número 12. Parece que está dizendo assim, ô pastor, esse texto aí, tudo bem, está dizendo aí que ele morreu por todos. Mas não são todos os salvos, porque tem esse texto aqui de Isaías que tem que ser explicado. Isaías 53, versículo 12. Isaías 53, versículo de número 12. Uma aparente contradição. Isaías 53, versículo de número 12. Quem achou pode ler. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos, e ele repartirá o despojo, foi derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. De muitos ou de todos, né? Levou o pecado de muitos, obrigado meu querido, de muitos ou de todos. Então, esses textos parecem contradições com o texto que está lá dizendo assim, que ele levou o pecado de todos sobre si. Irmãos, guarde isso e nunca esqueça. Quando alguém lhe perguntar, como é que explica isso aqui? Todo texto que aparece apontando para expiação no futuro, ou seja, a morte de Cristo posteriormente, toda vez que apresenta esse texto, ele já apresenta com efeito nos salvos. Levou o pecado de muitos, fez expiação sobre si, dos salvos. No versículo anterior, ele já diz que esse que ele levou a culpa é justificado. Quem é justificado? O salvo. Então, na visão da ciência, Deus já vê o salvo justificado, já vê o salvo salvo, já vê ele remido, já vê ele no seu estado final glorificado. Porém, esse texto aqui não está dizendo que morreu só alguns, morreu por todos, mas na visão de Isaías, que está apontando para o futuro, o efeito da expiação é feito sobre muitos e não sobre todos, porque nem todos querem a salvação, nem todos querem o evangelho, nem todos acreditam. Então ele está falando do ponto de vista do efeito, ou seja, morreu por todos, mas o efeito foi por muitos, não foi por todos. Pegou agora? O efeito foi em muitos, só no que crê. Pegou agora o que escolhe crer. Tem outro texto que Jesus vai fazer a mesma coisa com isso aí. Ceia do Senhor, Mateus 26, versículo 28. Abra lá, por favor. O mesmo texto, a mesma ideia de texto, morreu por muitos, sangue derramado por muitos. Mateus 26, 28. Texto que aponta para o futuro. Ele está sempre apontando a morte já com seu efeito no pecador. E esse efeito é somente em alguns e não no todo. Mateus 26, isso. Muito bem. Aí parece dar uma contradição, né? Com o todo. Morreu por muitos, sangue derramado por muitos. Mas aí já está dizendo sobre o efeito. Morreu por todos, mas o efeito, o resultado, é sobre muitos, ou seja, somente os que creem. Como a gente sempre diz, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. A linguagem é a mesma, só que em presciência, Deus já sabe o futuro, ele já fala da morte do seu filho e o efeito sobre aqueles que hão de crer nele. Entendeu agora? É a mesma coisa de Romanos capítulo 8, que ele diz, ó, justificados, né?
santificados, justificados, santificados e glorificados. Já somos glorificados? Não, a gente está aguardando. Mas para Deus que vê prescientemente o resultado da sua obra, Ele já diz que nós já estamos glorificados. Ele já diz que nós já estamos justificados antes mesmo do dia que a gente aceitou Cristo, porque Ele já sabia da nossa decisão. Isso se dá pela presciência. Quando a gente for entrar na salvação propriamente dita, eu vou fazer a diferença entre presciência e predestinação, que aparece na Bíblia, pelo menos traduzido como predestinação 3 vezes, né? Texto de Efésios, texto de Romanos. Então, quando chegar lá, a gente trabalha. E a palavra eleito, que também tem casquinha de banana para a gente trabalhar em cima desse texto. Então, não há contradição, apenas está falando de forma presciente. Na presciência ele já vê que muitos crerão e terá esse efeito. O versículo 11 diz aí, ele até que está justificado. Então, é uma visão sobre aquele que está recebendo o efeito, ou seja, sobre aquele que creu, e não necessariamente dizendo que ele morreu por todos, não naquele texto. Os textos que abordam que ele morreu por todos, além desse aí, por exemplo, você pode ler Romanos, né? Adão, o efeito do pecado de Adão foi sobre alguns, sobre todos, né? A morte reinou por meio de um transgressor. Do mesmo modo, vem o segundo Adão e traz a vida, o remédio para esse problema chamado morte. O segundo Adão morre por todos, porque o primeiro Adão matou todos na sua atitude, no seu pecado. Então, Cristo veio para salvar todos. Entretanto, condicionalmente, se crê. Só vai entrar se crer. Ou seja, o remédio é condicional. Cristo coloca a condição. Enquanto em o pecado de Adão nós já nascemos assim, sem ter pedido para nascer assim, pecador, a solução é condicional. Pegou agora? A solução é condicional. Então não há contradição. Segundo lugar, o que eles acreditavam. Todos, por isso, de geral, todos têm fé para crer. Essa ideia aqui, a fé de alguns, não tem isso no texto, né? Aí é uma arrumadinho teológico para dizer assim, esse aqui tem fé em Deus, esse aqui não tem, porque Deus não deu fé para ele, só deu para esse aqui. Não, os batistas gerais, eles tinham a crença, do mesmo modo que nós temos, que todos têm a capacidade de crer, dada por Deus. E aí a gente vai dar uma olhadinha no texto clássico aí, que nós usamos muito na pregação, João 3,16, a igreja já conhece, porque Deus, de tal maneira, para todo, não pereça, amém. Ele amou o mundo, ele deu o Filho para todo. A palavra toda aí agora é o segredinho. Pantós, passim, guarda essa palavrinha. Geral, e aqui cai no sentido de qualquer um que crê. Pegou agora? Todo, no sentido de qualquer pessoa. Ou seja, Deus amou as pessoas, e todas essas pessoas amadas, que somos nós, todos, em todos os tempos, têm a capacidade de crer para receber vida eterna e anular essa morte que Adão trouxe sobre si. Então, todos têm fé, qualquer pessoa tem fé. O problema não é se tem, é se usa no Senhor, ou se usa numa loteria, numa Mega Sena e por aí vai, ou em um santo criado pelo catolicismo, ou em algumas crenças místicas da sociedade. O problema não é se ele não tem fé, o problema é se ele aplica a fé no Evangelho, na palavra do Senhor, na pessoa de Jesus. Então, eles diziam, somos gerais, porque Jesus morreu por todos, mas também todos têm a capacidade de crer nesse Evangelho e serem salvos. Princípios lá dos primeiros batistas. João capítulo 16, versículo 8 a 11, fala aí do Espírito Santo que convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Os irmãos, abram aí João 16, versículo 8 a 11. Amém, meus irmãos? Quem achou pode ler. Do pecado porque não crê em mim. Como é que Deus vai convencer uma pessoa que não tem fé para crer? É um negócio meio ilógico, né? Vai convencer de uma ferramenta que ele não deu.
Não tem como. Era a mesma coisa assim, ó, eu vou cobrar de você que seja Deus, e você não quis ser Deus, mas ele não dá essa capacidade. Deus só cobra, só convence daquilo que a gente tem, e que aquilo que a gente tem foi dado por ele, a fé. Efésios 2, 8 a 9, né? Especialmente o versículo 8, que diz, pela graça sois salvos mediante fé, e isto não vem de vós, está apontando para a graça, e não para a fé. Isto não vem de vós. A graça não vem da gente, vem de Deus, mas a fé ele colocou em nós para crer nele. É uma ferramenta que ele colocou em nós, em todo ser humano, quer ele salvo ou não. Por isso, geral, todos têm a capacidade de crer, minha família, sua família, mas por isso que a gente ora, para que o Espírito Santo convença que ele está em pecado por não acreditar, mexa no coração e ele usa essa ferramenta de fé para ser salvo. Então, nós cremos que todos têm a capacidade de crer. Deus colocou essa ferramenta e no final ele convence e vai cobrar, né? Porque não acreditou no meu filho. Tinha a ferramenta, poderia usar a ferramenta, poderia ser salvo, mas preferiu não usá-la. Então, a responsabilidade aí é grande, né? Para usar uma ferramenta que Deus colocou. Então, eles acreditavam que todos tinham a capacidade de crer, do mesmo modo que a nossa declaração doutrinária atual também aceita. Mas ainda, livre-arbítrio, né? Há uma confusão hoje tão grande. Tem um grupo de irmãs que Simone participa e pediram para eu entrar nessa reunião online para explicar essa questão, que está um movimento grande dizendo que o ser humano não tem livre-arbítrio. Aí eu fico assim, então você está falando isso aí porque está mecanizado, é? Ou você escolheu dizer que não tem livre-arbítrio, né? Então, livre-arbítrio, eles acreditavam que o ser humano tem a capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre a vontade de Deus ou a vontade do homem. Por isso, os gerais, eles não colocam isso aí como só alguns têm capacidade de escolher, não, todos têm capacidade de escolher. Fundamento bíblico, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, lá no Antigo Testamento, né? Deuteronômio 30, versículo 19, todos têm livre-arbítrio, capacidade de escolher, sem exceção. Pode ler. Escolhe, colocou duas situações, né? Escolha qual vai seguir. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de escolher, capacidade do livre-arbítrio. Agora, deixa eu só dar uma dica aqui para não ser pego de calça curta no comportamento. Temos a capacidade de escolher, mas nem sempre a capacidade de realizar. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele diz que deseja, mas nem tudo aquilo de bem que ele quer fazer, ele consegue, o mal que ele não quer, acaba realizando. Então, a velha natureza, ela não anulou a capacidade de escolher, mas ela danificou a capacidade de realizar. Às vezes a gente tem vontade de fazer o certo, por isso que o salvo, ele sofre na sua santificação, porque ele acerta, mas tem hora que ele, eita meu pai, dá o deslize, dá uma falha, seja no pensar, no agir ou no falar. Isso não quer dizer que não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio está ligado à consciência, à capacidade de escolher. Nossa mente não foi danificada nesse sentido pelo pecado. Ele danificou a capacidade do realizar, mas do escolher não. A escravidão que coloca no campo espiritual não anulou a capacidade de escolher. Jesus está usando uma linguagem figurada. Escravo está lá na prisão, aprisionado. Ele não tem vontade de sair dali não? Tem, mas não tem condições de realizar. Tem que alguém de fora tirá-lo, não é verdade? O cara está dentro de uma prisão, ele perdeu a capacidade de, eita, agora não consigo nem pensar em sair daqui. Ele tem a capacidade de pensar, ele só não consegue realizar. Então, nós temos a capacidade de escolher, mas muitas vezes não temos a capacidade de realizar, porque a natureza, a velha natureza, briga conosco constante. Há um belo livro que os irmãos podem, acho que tem PDF já, livro antigo, e foi queimado porque os crentes não gostaram do livro. O nome do livro é Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, do bispo John Charles Riley. Então,
Então, esse livro é maravilhoso. Tem um capítulo que ele só trabalha essa natureza, mas essa natureza não anulou a capacidade de escolhermos. Lloyd Jones foi que publicou posteriormente, porque foi achado. Os crentes ficaram com tanta raiva desse livro, queimaram o livro, aí ficou um exemplar. Ele achou e disse: opa, vamos produzir, que o livro é bom. Excelente livro, excelente livro. E curioso, ele é calvinista, né? O livro é muito bom. Então, não anulou a capacidade de escolher. E cá para nós, né? Tá sendo filmado, vai sair. A confissão de fé de 1689 dos batistas calvinistas, batistas particulares, hoje chamado reformado, guarde isso aqui, viu? No quesito livre-arbítrio, eles dizem: tem livre-arbítrio. E que nenhuma força impede a capacidade de escolher, nem a divina, nem a caída. Foi contradição? Não sei, mas de forma aclarada. Então, se você ler ela, baixe ela, dá uma lida na parte do livre-arbítrio, ele dá: tem livre-arbítrio o ser humano. Eu acho que eles tomaram um golezinho dos batistas gerais, para a gente não ficar tão diferente, vamos concordar com ele nesse quesito, né? O cara tem capacidade de escolher. Mas ainda, um exemplozinho aí do Josué 24, versículo 15, aquele versículo da família, né, que a gente cita tanto em culto de família e tal. Abre aí no Antigo Testamento, Josué 24, 15, versículo lindo sobre a capacidade do ser humano escolher, caído, mas ele tem capacidade, ele tem livre-arbítrio. Amém. Eu e minha casa serviremos. Ele colocou a situação: escolha aí quem vocês querem servir. Se não tivesse livre-arbítrio, livre capacidade de escolher, José ia colocar uma dessa para o povo. Temos, pelo texto bíblico, a livre capacidade de escolher. O problema é que nem sempre a gente consegue realizar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente escolhe. Há uma luta interna no salvo, no mundo não tem essa luta, porque ele já está morto, né? Numa linguagem figurada, na figura da morte, falando do estado do perdido como morto. Há outras figuras de linguagem, como perdido, como doente. Na linguagem da morte é como se ele tivesse morto. Então, como se ele tivesse morto, ele não está muito interessado em se livrar daquela vida. Mas nós percebemos que ele tem a capacidade de escolher, e nós também temos, mesmo depois de salvo, temos a mesma capacidade. O problema é que nós não temos, assim como ele, a capacidade de realizar sempre a vontade divina. Muitas vezes a gente cai no erro, cai numa falha, cai porque é da nossa natureza caída, ela briga com a gente o tempo todo, mas não anulou a capacidade de escolher. Não somos robôs controlados pelo poder divino, que não consegue realizar nada que não seja: eita, eu vou amarrar meu sapato. Deus já controlou tua vontade para amarrar esse sapato hoje. Brincadeira, né? Quando a gente entrar em predestinação na salvação, vamos olhar a raiz desse pensamento, onde é que ele nasceu, que não foi no meio evangélico, não foi na cristandade, caminhou bem longe esse pensamento e entrou dentro da cristandade no século IV para o século V. Não nasceu com Calvino, entrou na cristandade entre o século IV e o século V. Calvino já foi e bebeu nessa fonte, Lutero foi e bebeu nessa fonte e divulgou, mas esse pensamento caminhou por fora da cristandade. E a gente tem livros, documentos que fundamentam a raiz desse pensamento. Por exemplo, tem um documento chamado Documentos da Igreja, né? Então esse livro é fantástico. Você quando vai ver os movimentos heréticos, né, de herege que estava ali atingindo a igreja, você vai perceber que tinha uma turma que defendia essa linha de pensamento, anulando a capacidade humana. E não é evangélico, não era cristão, estava fora do cristianismo. Infelizmente eles influenciaram a igreja pegou carona. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver que movimento foi esse. Quarto lugar, meus irmãos, o homem é responsável em crer ou não crer no evangelho. Marcos 16, né? Marcos, leia aí para mim, Marcos Pará, esse texto, me lembrei de ti agora, Marcos Pará, leia aí, Marcos 16. Eita, já chegou aqui a leitura. Pode ler. Lê os dois, pronto, foi um dueto.
Um dueto. Lê aí, Marcos. Pode ler também, meu irmão. 16. Pronto. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, não teve fé no Senhor, será condenado. Então, a responsabilidade, ó, veio lá, livre-arbítrio, capacidade de crer está na pessoa, mas se ele não utiliza essa fé, ele vai ser condenado. A grande questão é se usa a ferramenta ou não. Não é se não tem, é a questão, utiliza ou não utiliza no Evangelho em Cristo. Texto claro sobre essa questão. Mas há um exemplo prático para a gente pensar da teoria. Abra em Gênesis capítulo 4, vai ver o cara quebrado e Deus colocando a responsabilidade, a capacidade dele escolher entre o certo e o errado, mas ele está quebrado ali no pecado, mas ele tinha condições de escolher, mudar ali a situação, frear uma situação. Exemplo, uma coisa é teoria, vamos pegar aí o exemplo prático de um homem que teve a capacidade de escolher e foi responsabilizado pelo seu erro. Gênesis 4:7, pode ler aí. Gênesis 4:7. A ti cumpre dominar. A responsabilidade estava no homem. Ele não foi um robô. O velho Caim. Compete a ti. Responsabilidade é tua. Então, a responsabilidade é do ser humano. Se fosse um boneco controlado, não teria como responsabilizar. Já está tudo programado. O cara não entendeu a questão. Alguém programou. Se teve uma programação, né, quem é da informática sabe isso, né? Alguém foi lá e colocou o dedinho para programar para uma situação. Ou seja, a máquina não vai fazer as coisas do nada, alguém preparou a máquina. Então, se o ser humano fosse uma máquina que não tivesse livre-arbítrio, ele não teria responsabilidade. Nós cremos que todos são responsáveis e hão de comparecer ao tribunal de Cristo para prestar contas desse livre-arbítrio, dessa responsabilidade que Deus colocou no ser humano. Por isso ele olhou para Caim. Caim, compete a ti frear a situação, não compete a mim, responsabilidade é sua. Ou seja, é a sua capacidade agora de escolher entre fazer o mal ou fazer o bem, não é? E por último, eles acreditavam, irmãos, que toda escritura, toda escritura é palavra de Deus, regra de fé e prática, do jeitinho que nós aceitamos. Há igrejas que se baseiam mais no Novo Testamento. Esses primeiros batistas deixaram bem claro, nós aceitamos toda a escritura, não somente o Novo, mas o Antigo também. Claro, interpretando o Antigo à luz do Novo Testamento, interpretando o Antigo a partir do olhar de Jesus, da igreja apostólica, aquilo que era transitório ficou para trás, aquilo que permanece, permanece. E esse texto que nós vamos ler aí, João 5,39, Jesus falando para o povo de Israel, para os judeus. Veja o que ele diz aí sobre o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época. O Novo Testamento ainda iria surgir posteriormente. Veja o que Jesus diz. Toda escritura, né? Examinai as escrituras, toda escritura. O texto bíblico, o Antigo Testamento, ele não ficou descartado para ser uma igreja neotestamentária, não, a igreja é bíblica, é só do Novo Testamento. E esse ponto foi a distinção que os batistas fizeram, esses primeiros, com o movimento menonita. Os menonitas aceitavam, a igreja é fundamentada no Novo Testamento. Não, nós não somos assim. Nós aceitamos toda a escritura, desde que ela seja interpretada com o olhar do Novo Testamento, desde que ela seja interpretada nos ensinos dos apóstolos, no fundamento dos apóstolos, do que Jesus falou. Mas aceitamos toda a escritura, aquilo que era temporário passou, aquilo que permanece, e mais de 200 citações do Antigo Testamento aparecem para fundamentar o Novo. Então a igreja se baseava em quê? Toda a escritura, né? Nascendo o Novo Testamento com base no Antigo. Então nós aceitamos toda a escritura como livro de fé, e
prática, nossa praticidade. Aí aquela questão que Dene de vez em quando toca, né? Costume ou doutrina? Para ser doutrina tem que ter texto bíblico. Doutrina pode ser assim, é o que a gente acha. Não, isso é costume. É a nossa opinião. É o modelo da nossa denominação. Não, esse modelo aí, tudo bem. Agora, texto bíblico para ser doutrina. Senão vai ficar somente, um tem uma visão, outro tem outra visão, uma questão relativa. Bíblia é valor absoluto. Regra de fé e prática, ela cunho absoluto. Então, se é doutrina bíblica, ela vale aqui no Batista, no Presbiteriano, na Assembleia de Deus, seja onde for. Até se não tem denominação, mas ele vai caminhar com o texto bíblico, é doutrina para ele. Ou seja, a doutrina ela é universal, ela não é somente para alguns. Doutrina é geral, né? Então, é para todo cristão, em todos os tempos, em toda a face da terra, porque está caminhando em cima de valores absolutos. Então, eu não quero me estender muito, porque eu já estou vendo aqui que o horário está querendo avançar, os irmãos estarão orando. Mas, irmãos, eu vou encerrar aqui relembrando, nascemos como um movimento denominacional em 1606 a 1609, a igreja é aberta em 1609, mas eles fugiram da Inglaterra em 1606, eram chamados de batistas gerais, por quê? Salvação para todos, todos têm capacidade de acreditar, todos têm livre-arbítrio, toda escritura é divinamente inspirada e baseamos nela, né? Todos serão responsabilizados pelas suas ações, então todos vão comparecer diante do tribunal de questão geral, né? Então nossa visão ela é geral, ela não é, particular, ela não é, esse aqui é para um, isso aqui, não, geral, todos. Por isso, nós quando pregamos e evangelizamos, nós dizemos que Deus amou o mundo inteiro, irmãos. João 3,16, porque Deus amou a minha família e a sua. Não tem prediletos. Deus ama sem distinção. Tirando a ideia de cosmo ali traduzido por mundo como criação. Eita, Deus ama a criação. Sim, tudo bem, ele ama a criação, mas o texto ali não é esse o foco. O texto diz ali, ele ama as pessoas e por isso entregou seu filho pelas pessoas. Ele não entregou seu filho por um pedaço de pau, por uma pedra, né? Por uma montanha. Ele entregou pelo pecado do ser humano, por pessoas. Então, ele ama todos, deu a todos a capacidade de crer. Então, uma visão geral eles tinham. Movimento particular, hoje conhecido como reformado, surgirá em 1635 dentro da Holanda. Isso aí, bem posterior, o movimento batista já tem caminhado. Essa confissão de fé aqui é de 1610, eles elaboraram outra em 1644, outra em 1641. Depois é que vai aparecer aí as reformadas, 1689, etc. Tal. Mas os primeiros batistas uma visão geral. Deus ama todos sem distinção. E vou encerrar abrindo um espaço para perguntas e só dando alguns capítulos para o próximo encontro nosso. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Sobre movimento batista, ou esse assunto aqui hoje foi um assunto assim, pastor, está fechado esse assunto aí a gente já, né, caminha. Tem pergunta aí atrás? Alguém? Diga, minha irmã. Pode perguntar. Pegou? Pode fazer, minha irmã, estou ouvindo. Pode fazer. Eles dizem que a igreja é uma igreja neotestamentária, como se o fundamento da igreja se baseasse mais no Novo Testamento, né? Aí nós nos baseamos. Sim. Eita, muito bem lembrado. Aí se chama costume. Não só costume deles. Costume, né? Costume. Quem já assistiu aqui o filme Graça e Perdão? Não? Já assistiu? Pronto. Depois, quem não assistiu, assiste em casa. É de um movimento anabatista na versão Amish. Você vai ver como é o bom filme, excelente o filme, excelente. Não vou dizer a história do filme, baseado em fatos reais. Bonzão. A gente assistiu lá na igreja, o filme é bom. E aí aborda essa questão que a irmã levantou.
costume. Tem umas práticas que não tem nada a ver com o texto bíblico. Do mesmo modo o Amish. Tem umas práticas assim que a gente fica, isso aí é meio estranho, né? Mas não é porque não nasceu no texto bíblico, a gente acha muito estranho, porque é costume, tradição, etc. Outra pergunta? Não havendo, eu vou só dar aqui algumas dicas para os amados, para já ir pensando, né, no nosso próximo encontro. Entraremos sobre salvação na carta doutrinária. Aqui a gente abordou um pouquinho de história, um pouquinho dos princípios, mas entraremos diretamente na carta doutrinária, trabalhando. Predestinação, tem na Bíblia? Tem. Creu na predestinação, no que está na Bíblia. Não o que o povo inventou por aí. Eu agora, tem predestinação na Bíblia. O que é predestinação na Bíblia? Aí a gente vai olhar a palavrinha grega que está lá e submetê-la ao seu contexto. Eclectos, traduzido por eleitos. Vou dar uma olhadinha nessa palavrinha para a gente observar ela e submeter ao seu contexto. Vamos pegar a palavrinha, tudo ligado à salvação, a palavrinha presciência, que é extraordinária, e vamos também submetê-la ao seu contexto e analisar a salvação dentro do texto bíblico, para que a gente perceba que muita coisa surgiu, muitos ismos surgiu na história, mas o texto ele permanece lá intacto e não tem certas ideias que passam por aí. Então, pastor, crê na predestinação? Sim, no modelo bíblico. E o modelo bíblico não é o modelo que caminha um pouco mais aí de 1000 anos na história da igreja. É diferente. Então, tem predestinação, tem eleição, tem presciência, a soberania de Deus, de Romanos 9, trabalharemos também nesse campo, que não tem nada a ver com o que tem sido colocado aí. O texto lá está dizendo outra coisa. Você, quando começa a ler o texto, fica, oxi, mas rapaz, é outra coisa. O cara está defendendo outra coisa aqui. E aí, com base em suposição, você cria muita doutrina. Agora, dizer assim, o texto está dizendo, fica mais difícil. Então, a gente sempre vai caminhar nessa linha. Onde é que está isso no texto? Onde é que está isso no texto? Aí, olhando direto no texto, entendeu o quê? A palavra de Deus é livre de cunho absoluto. Vale aqui em qualquer lugar. Amém? Amém, meus amados. Eu quero agradecer o convite, né? Essa oportunidade de estar conversando com os irmãos sobre a nossa fé batista e agradecer o convite, né? Monteiro e toda a equipe, Dene aí, nessa parte está trazendo a palavra do Senhor. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém.